Olá, Fael. O meu nome eu não posso dizer, mas eu posso falar que por muitos anos eu fui agente do Descob e na época eu morava nos Estados Unidos e só voltei ao Brasil quando deixei o Descob. Em 2016, apesar de parecer clichê, eu trabalhava como agente investigador do Descob na zona rural do Oregon. A maioria das pessoas cria o estereótipo de que investigadores têm o poder de fazer o que bem entendem, ainda mais do Descob. Mas isso simplesmente não é verdade. Recebo quase todos os meus casos do Descob por telefone, e a ligação que recebi naquele mês de junho não foi exceção. O Descob informou que um homem chamado Jonathan Alexandre estava ligando sobre o desaparecimento do seu pai, o Sérgio Alexandre. Acontece que Sérgio Alexandre era um ex-agente do Descob aposentado e o seu filho não sabe nada sobre o Descob, mas acredita que o seu pai era da CIA e a pessoa que ele ligava era um outro agente da CIA, amigo do seu pai. Só que na verdade, ambos são do Descob. O pai de Jonathan tinha desaparecido desde uma viagem de caça a veado no sertão de uma pequena cidade do Oregon, e as equipes de busca não haviam revelado nada. Na maioria dos casos como esse, você está procurando um corpo na floresta e não uma pessoa viva. Mas Jonathan estava esperançoso, então eu dei a ele o benefício da dúvida. Neste caso, eu peguei a minha bolsa de viagem, uma mochila e o seu conteúdo, que era uma garrafa de água, um kit de primeiros socorros, minha pistola Taurus, a minha carteira, telefone e comida. Um revólver Taurus, Raid Hunter, pode ter sido um exagero, mas eu estava planejando ir para a floresta. E a floresta pode ser um lugar perigoso. Na verdade, toda missão do Descob é perigosa. Essa parte do Oregon estava repleta de pumas, leões da montanha, ursos, lobos, alces e quem sabe até lobisomens. E quase todos carregavam uma arma de fogo mais pesada quando iam para o sertão. O primeiro lugar na minha agenda era a casa de Jonathan, onde eu o encontraria pessoalmente e faria uma entrevista. Lembrando que eu fui designado pelo Descob para cuidar especificamente do caso de Jonathan, e o mesmo não sabia que eu era um agente do Descob e sim da CIA. Mas a CIA não cuida desse tipo de caso. Então, para ele, eu estava fazendo isso por conta própria. E quando parei em sua garagem de terra, eu tive uma noção do tipo de pessoa que ele era. A sua casa era um trailer de 12 metros, preso ao chão, com um quintal e um pátio voltado para as montanhas. Você é o Jonathan? Eu perguntei ao homem esperando por mim. Ele era alto, tinha pelo menos 1,90 m de altura e usava uma camisa de botões quadriculada, um boné de caminhoneiro e jeans. Sim, respondeu ele. Você é o inspetor Jacob, certo? Entre, eu vou te contar os detalhes. Eu também tenho algumas coisas que podem ajudá-lo, dependendo do quanto você estiver disposto. Entrei no trailer e o interior era tudo o que eu esperava. Paredes sujas, sala apertada e uma cozinha suja com pilhas de pratos em um canto e uma pequena sala de jantar para 2 pessoas. Jonathan, abreviadamente John, e eu nos sentamos. Jonathan me ofereceu uma cerveja, mas eu recusei, pois eu nunca bebi em um trabalho. Comecei com as perguntas regulares e tomando toda a cautela possível, pois se ele descobrisse que eu era do Descob, eu teria que matá-lo. Onde ele foi visto pela última vez e quem estava com ele?
O que aconteceu antes da noite do desaparecimento? John respondeu, contando toda a história. O meu pai, Sérgio, ele era caçador e pescador. Caçar e pescar foi a sua vida. Ele sempre teve um rifle e uma vara de pesca. Ele está na casa dos 65 anos, foi militar por 7 anos e quando entrou para a CIA, ele fez algumas viagens para o Afeganistão. Naquela noite, ele queria ir caçar veados à noite. Então eu o deixei em uma estrada de terra perto do seu local favorito. E ele não voltou por 2 dias. Bem, isso era um tanto normal. Às vezes, ele caçava durante a noite ou simplesmente se perdia. Mas depois de uma semana, eu fiquei muito preocupado. Eu podia sentir que algo estava errado. Eu podia sentir em meu coração. Então eu liguei para o xerife e eles organizaram uma equipe de busca por 3 dias. Fomos em todas as direções, cobrimos todo o terreno. E sabe de uma coisa, inspetor? Nada, nenhuma pista. Nenhuma barra de chocolate, nem passos passando por algum lugar, nenhuma trilha e nem nada. E depois que ele foi declarado morto, eu saí sozinho para fazer uma busca. Eu sei que ele ainda está lá fora, eu sei disso. E onde fica essa estrada de terra? O John marcou a estrada no GPS do meu telefone. Eu agradeci a ele e fui embora. Eu tinha uma regra, que era não voltar de mãos vazias, porque missão dada é missão cumprida. Voltaria a menos que realmente eu encontrasse o Sérgio, vivo ou morto. A minha próxima parada foi no escritório do xerife, no meio daquela pequena cidade. Eu passei por várias lojas de beira de estrada, até chegar ao estacionamento do escritório do xerife. Estacionei e entrei no local, indo até a recepção, onde um delegado alto e magro estava cuidando da papelada e mascando chiclete, provavelmente para substituir os cigarros. Então, eu disse a ele que estava investigando o desaparecimento de Sérgio Alexandre e ele me mandou ao escritório do xerife. O xerife, um homem calvo na sua casa dos 50 anos, chamado Clyde. Ele deu um sorriso forçado quando eu entrei. Uma bandeira americana já estava fixada na parede, junto com dezenas de pôsteres de pessoas desaparecidas e de procurados. Então, inspetor, esse cara desaparecido é amigo seu? Ele perguntou. Não, eu respondi. Um cliente, ele quer que eu o encontre. Sérgio é o pai do cara. Para a polícia, eu era um investigador particular. Bem, você está com sorte, respondeu Clyde. Não tivemos muitas atividades criminosas. Então eu posso mostrar alguns dos relatórios do grupo de busca. Clyde enfiou a mão na mesa e tirou uma pilha de papéis e fotos que folheei. E uma das fotos capturou uma imagem mostrando rastros de pegada, terminando de forma abrupta. Mas o que é isso? Eu perguntei. Essa é a parte mais estranha do caso. As pegadas que conduziam ao local de caça favorito de Sérgio simplesmente pararam. E nenhuma trilha levando a outro lugar. Nenhuma marca de pneu, nem nada. É como se ele simplesmente tivesse se levantado e desaparecido no ar. Suspirei, pois este caso seria difícil. E o que mais há de interessante, xerife? Eu perguntei, olhando os arquivos. O Clyde retirou uma imagem de satélite da floresta, com uma marcação no local onde o Sérgio havia desaparecido. Esta é toda a área em que estimamos que o Sérgio poderia ter caminhado durante a sua ausência, afirmou Clyde. Nós verificamos cada pedacinho dele e adivinha? Nada de nada, absolutamente nada.
mas tem uma coisa que achamos interessante. E o que é, xerife? Eu perguntei. Havia um padrão, e cada vez que checávamos um lugar, ouvíamos o rádio de Sérgio vindo de algum lugar. Eu levantei uma sobrancelha. O xerife Clyde continuou. Mas foi muito fraco, mal consegui ouvir. E outra coisa estranha foi quando fomos procurar o Sérgio em toda a área onde ele sumiu, e todos os pássaros e bichos ficaram quietos, até mesmo os grilos. E assim que saímos da área do suposto desaparecimento, tudo voltou ao normal. Olhei para o relógio e eram 18 horas. E depois de anotar todas as pistas que eu consegui reunir, agradeci ao xerife e saí. E a minha próxima parada, o bosque. Quando parei na estrada de terra, em minha picape, já estava escurecendo. E não era o momento ideal para vasculhar a área e encontrar por pistas. Todo detetive sabe como são importantes as primeiras 45 horas do desaparecimento. O lugar era exatamente como John o descrevera. Era extremamente rural, a apenas alguns quilômetros de distância de uma cadeia de montanhas, e estava completamente silencioso. A floresta deveria estar viva, com pássaros cantando, perus selvagens se movendo, grilos cantando, mas a noite estava morta. Acendendo a minha lanterna, eu encontrei os passos de Sérgio desde a última vez que ele foi visto, e então eu comecei a vasculhar a área. Era exatamente como Clyde e Jonathan disseram. A trilha parou abruptamente no meio da floresta e nada. Nenhum outro sinal de que o Sérgio estava mesmo ali. Era como se ele simplesmente tivesse se levantado e desaparecido. De repente, eu ouvi um farfalhar atrás de mim. Já estava totalmente escuro agora, e ninguém deveria estar lá do meu lado. O som veio novamente, exceto que agora estava na minha frente, mas apenas fora do alcance da minha lanterna. Quem está aí? Eu gritei. Mostre-se! Estou armado! Para dramatizar, eu apertei o coldre do meu revólver Taurus no meu cinto, e de repente, algo me bateu bem nas minhas costas. Eu não tive tempo de sacar a minha arma, e considerando que quem estava fazendo isso provavelmente era um cara bêbado, e eu não precisaria disso. Eu me virei e mandei um soco, estilo Mike Tyson, na direção da coisa, e acabei batendo em uma árvore e quase quebrando o meu pulso. Na fração de segundos em que fui atingido nas costas e virei com um soco na mesma hora, eu percebi que havia socado uma árvore e que os meus dedos estavam realmente sangrando. E quem quer que estivesse atrás de mim, se houvesse alguém, lógico, atrás de mim, já teria partido há muito tempo. E então, foi quando as risadas começaram. Na verdade, era mais como uma gargalhada. Urros estranhos, louco e não natural. Seja lá o que fosse, era perturbador de qualquer maneira. Peguei o meu revólver projetado para derrubar ursos e disparei um tiro ensurdecedor para o ar. A risada e tudo parou um pouco, e eu quase baixei a guarda. Então, eu ouvi algo sussurrar a apenas alguns centímetros do meu ouvido. E aquilo, com aquela voz, disse o seguinte: Saia desse lugar. Então, eu ouço o som de 1 milhão de passos correndo me alcançando, e eu corri para fora da floresta,
rápido o suficiente para fugir daquilo. A adrenalina é uma droga. Eu pulei na minha caminhonete, virei a chave e dei o fora de lá. E tudo isso em um tempo recorde. E o que quer que estivesse atrás de mim ainda estava me perseguindo atrás do carro. Olhei no espelho retrovisor para tentar olhar a coisa, que estava correndo a pelo menos 130 km por hora para me acompanhar. E eu não vi nada. Eu sei que estava lá, porque quando aquilo corria pela estrada, levantava poeira, e quando corria pelos matos na lateral, o mato abaixava. Havia uma enorme forma borrada correndo atrás de mim, escura como a noite. Era como se alguém pegasse uma enorme massa de estática de uma TV dos anos 80, transformando-a em algum tipo de criatura e a colocasse em uma estrada de terra às 9 horas da noite para perseguir algum pobre agente do Descob. Virei à direita e dirigi pela estrada até chegar à cidade. A coisa estava obviamente perdida. Estacionei no estacionamento de um posto de gasolina e tomei um fôlego. E no dia seguinte, eu fui para a casa de uma mulher chamada Meredith. Eu tinha ouvido falar dela quando estava no bar na noite em que vi a coisa demônio. Ouvi falar por alguns viciados em paranormais que estavam particularmente interessados no que eu disse. Meredith aparentemente possui uma loja de chá e plantas na periferia da cidade, e com a loja no primeiro andar da sua casa. Ela também sabia algumas coisas sobre entidades paranormais. Eu parei na garagem da sua loja e bati à porta. "Estamos fechados, idiota!" Alguém, provavelmente Meredith, gritou. Olhei para o horário do funcionamento da loja colado na porta da frente, e era uma sexta-feira, e de acordo com seu gráfico, provavelmente desatualizado de horário de funcionamento da loja, ela estava de fato aberta. "A loja está aberta, então pare de ser preguiçosa!" Eu gritei de volta. Meredith resmungou e abriu a porta trancada. Em pessoa, ela era uma latina baixa, com longos cabelos negros e um gorro roxo, e vestindo um sobretudo e jeans, o que não era totalmente suspeito. "O que você quer?" Ela retrucou. "O que eu quero é saber o que há naquele bosque, e a senhora não me irrite. Ainda estou de ressaca. Você estuda o paranormal e o sobrenatural, ou estou errado?" "Não, você não está errado." "Pois é, dona. Ontem eu fui intimidado e perseguido por alguma coisa demoníaca esquisita, enquanto eu procurava um homem desaparecido na floresta." O rosto de Meredith ficou pálido. No Descob, aprendemos a ler as expressões que as pessoas fazem, e pelo que parece, ela sabia exatamente do que eu estava falando. "Entre, talvez eu possa ajudá-lo." Como a casa de Jonathan, fui facilmente capaz de distinguir o interior da casa por dentro. Haviam plantas por toda parte, nas paredes, crescendo em vasos gigantes no chão, bem como prateleiras cheias de copos e alguns sacos cheios de substâncias estranhas. Sentei-me em um sofá gasto, enquanto Meredith pensava no que ia falar em seguida. "Em primeiro lugar, quem te contou sobre mim?" ela perguntou. "Foi um sujeito britânico chamado Ron." Eu disse, mas novamente eu estava bêbado, então pode ter sido John ou Bob, tanto faz. "E como você disse que essa coisa parecia?" "Grande, escuro, embaçado, eu não conseguia realmente ver, já que estava a pelo menos 30 metros de distância."
mas estava correndo a 120 por hora. E o que quer que fosse, era enorme e deve ter mais de 6 metros de largura. E você olhou diretamente? Meredith perguntou. Eu respondi claramente. Não. Olhei pelo retrovisor e, mesmo assim, eu não pude ver direito. Ah, deve ser por isso que você ainda está vivo. E o que é que foi isso? Eu perguntei. O que você acabou de descrever é o que chamamos de Nagalak-Karu. Nagalak-Karu? Eu murmurei. Que diabos é isso? Ninguém realmente sabe. Meredith respondeu. Ele, ela, seja o que for Nagalak-Karu seja, é uma entidade antiga. Está na floresta há provavelmente mais de um século e ninguém sabe de onde veio. Você disse que estava procurando um cara desaparecido, certo? Bem, provavelmente Nagalak-Karu o levou. Nagalak-Karu pode comê-lo, pode deixá-lo ir, pode mantê-lo prisioneiro para a eternidade. Eu não sei. Então, como eu faço para matar essa coisa? Eu perguntei. Eu preciso fechar este caso. Você provavelmente não pode, disse Meredith, mas faça o que fizer. Não olhe diretamente para Nagalak-Karu, ou a sua mente literalmente derrete com horror insondável e você morrerá. Não olhe para ele. Não olhar para a coisa demônio? Eu disse. Você tem, sabe, alguma erva ou material que impeça Nagalak-Karu de me machucar ou fazer qualquer coisa? Sim, na verdade eu faço. É uma poção cinza, branca, abençoada por um xamã. E se você borrifar sobre si mesmo ou sobre qualquer arma que você tenha, ela será mais eficaz contra qualquer ser sobrenatural. Meredith se levantou e caminhou em direção a um armário. Tirou um grande saco de cinzas brancas que parecia brilhar, e ela o entregou para mim. Olha, isso não é de graça não, disse ela. É $100. Suspirei e enfiei a mão na carteira. Tirei $100 em dinheiro e entreguei a Meredith em troca das cinzas brancas. Ei! Meredith gritou enquanto eu arrumava as minhas coisas e me dirigia para a porta. Diga, dilua isso em água, assim rende mais, e tome cuidado. Saí de lá e dirigi até o posto de gasolina, onde planejava pegar os meus suprimentos para caçar Nagalak-Karu e encontrar o Sérgio Alexandre. Mas antes disso, eu precisava me abastecer. Comprei cartuchos para o meu revólver, que o posto de gasolina surpreendentemente vendeu. E em seguida eu pedi uma pizza de atum. E depois que terminei de comer e joguei fora o meu lixo, elaborei um plano, que envolvia uma garrafa de vodka, um enorme galão de gasolina e um coquetel Molotov. O cara do caixa, chamado Tom, parecia muito interessado no que comprei no posto de gasolina. E ele era um cara alto na casa dos 50, com uma barba grisalha, um boné de caminhoneiro e uma atitude militar. Para que servem todas essas coisas? Ele perguntou enquanto eu colocava o pesado tanque de gasolina no balcão, junto com algumas outras coisas inflamáveis e extremamente perigosas. Oh, nada, eu respondi, tentando não soar desconfiança. Só estou tentando cuidar de um problema de pragas. Mas Tom não viu isso como um nada. Você está indo para a floresta, não é? Fui pego de surpresa, com facilidade e precisão.
como se ele soubesse o que eu estava fazendo. Sim, eu respondi. Bem, eu estou de folga do trabalho depois desse turno, então eu irei com você. Ou eu simplesmente poderia informar a polícia de que um investigador particular está comprando quantidades suspeitas de materiais inflamáveis e gasolina, junto com 45 munições de Magnum para um revólver Taurus Regin Hunter. Você é do exército, amigo? Eu perguntei. Sim, respondeu ele. Eu estive nos fuzileiros navais dos Estados Unidos e na marinha por alguns anos, e eu fiz 5 viagens no Afeganistão. Não vi motivo para John não vir comigo, e além disso, eu poderia usar as suas habilidades militares e de combate, que podem ser úteis, pois a principal regra era ninguém saber que eu sou do Descob. Eu também não carregaria um galão de 55 litros cheio de gasolina sozinho no meio da floresta. Tudo bem, eu disse. Vamos fazer isso. Algumas horas depois, quando o sol estava se pondo, Tom e eu descemos da minha caminhonete na frente do bosque. Tom trouxera o seu confiável rifle calibre 12 e um mini lança-chamas. Tom seria o meu apoio e a isca, enquanto eu carregava o tanque de gasolina colado com fita adesiva a um explosivo coquetel Molotov. O plano era irmos para a floresta, para o local onde eu havia sido atacado pela última vez pela criatura, e esperar. E depois de algumas horas, assim que ouvimos um sinal dele, nós dois colocamos as nossas vendas para evitar que as nossas almas fossem sugadas pela visão insondável do horror cósmico sobrenatural. Preparado? O Tom gritou. Sim, eu disse. Só não atire em mim enquanto eu estiver com a venda nos olhos. Entramos na floresta em silêncio e depois de cerca de 1,5 km, cheguei ao local onde o Sérgio foi visto pela última vez. Sentamos lá e esperamos mais ou menos 1 hora, até que todo o barulho parasse, e de repente eu ouvi o som de algo enorme se arrastando pelo chão da floresta. Coloque a sua venda, eu disse, colocando a minha. Nós não podemos arriscar ver isso. O Tom acenou com a cabeça, sorriu e colocou a venda. E fosse o que fosse, parecia enorme. E ele dizia com uma voz demoníaca e antiga: Saia desse lugar. Tom e eu atiramos na direção da voz, e embora a minha bala errasse por 1 km, o tiro do velho acertou em cheio. E embora eu não pudesse ouvir, eu vi a luz da explosão de fogo, faíscas e chamas saindo do cano da espingarda de Tom, e atingiu o monstro demônio. A coisa guinchou e recuamos alguns passos, ainda cegos. E sem avisar, o chão se abriu abaixo de nós. Tom e eu caímos na caverna abaixo de nós, a 1,80 m. Você está bem? Eu perguntei. Nunca estive melhor, respondeu Tom. Mas o que é este lugar? Levantei a minha venda e olhei em volta, para ver que havíamos caído em um túnel subterrâneo que conduzia mais fundo na terra. Tem alguém aí? Eu preciso de ajuda! Uma voz gritou, provavelmente do Sérgio, com base nas circunstâncias. Corremos pelo túnel e procuramos por Sérgio. E então encontramos o homem, caído no chão da caverna com uma perna quebrada. Nós vamos tirar você daqui, eu disse. Eu ouvi um grito vindo da entrada do túnel, enquanto Nagalak Carro rastejava para baixo, quebrando as paredes. Abaixei-me
e peguei o tanque de gasolina. Fechei os olhos e esperei que Nagalak Karhu estivesse perto o suficiente, e o meu coração estava batendo fortemente. Acendi o Molotov e gritei para John se proteger. E assim que Nagalak Karhu se aproximou uma dúzia de metros de nosso alcance, eu já havia borrifado a cinza branca que Meredith me deu no tanque de gasolina. Para eficácia extra, e isso poderia matar Nagalak Karhu se a explosão acontecesse. Nagalak Karhu estava a apenas alguns metros de nós. Acendi a bomba de gasolina, atirei e quando ela explodiu, eu sorri. "Te peguei, idiota", eu disse. O engraçado é que um grupo de caçadores caipiras nos encontrou mais tarde. Eles aparentemente encontraram um buraco e a cratera da explosão e investigaram. Tom e eu tínhamos sofrido algumas queimaduras leves com a enorme explosão de gasolina, mas o cara desaparecido, o Sérgio, saiu ileso, além da perna quebrada que ele já tinha antes. A família caipira nos arrastou até a sua caminhonete e depois nos levou ao hospital, onde ambos recebemos tratamento para os ferimentos. O Sérgio foi encontrado e reunido após um longo tempo desaparecido, e Jonathan me recompensou na casa dos milhares com o dinheiro que eu não esperava que ele tivesse. E quando voltei para o lugar onde Sérgio havia desaparecido e onde eu havia jogado Nagalak Karhu alto para o céu, eu encontrei um esqueleto gigante meio humano, muito estranho, onde me lembrei de Nagalak Karhu explodindo. Sérgio Alexandre foi encontrado e eu havia matado, uma das coisas que provavelmente nenhum agente do Descobre tinha enfrentado antes. Caso encerrado. Eu receberia um bom dinheiro sendo agente do Descobre, mas depois disso eu pedi para sair. Eles tentaram me ameaçar de todas as formas, já que uma vez Descobre, sempre Descobre, mesmo aposentado. Mas eu tinha as minhas cartas na manga e saí da organização pela porta da frente. Hoje eu moro no Rio de Janeiro e já resolvi uns casos de lobisomem por conta própria. E só aí eu entendi o significado de uma vez Descobre, sempre Descobre, pois o trabalho nunca acaba. Boa noite. Certo dia, perguntei ao meu avô se ele já tinha presenciado algo de sobrenatural em sua vida. E ele se lembrou de um caso que aconteceu com ele, o seu irmão e o seu pai, há muito tempo atrás. Meu avô se chama Sebastião e o meu tio Sirval. Na época, os dois moravam em uma cidade vizinha de Criciúma, em Santa Catarina. Meu avô conta que todos trabalhavam na roça com o pai, e o local era muito longe da casa deles. Era época de quaresma, e certo dia, voltando da roça, o que durava de 1h30 a 2 horas a pé, eles estavam atravessando uma mata, que era a rota que eles sempre faziam para irem embora. Quando de repente aparece um jovem negro, com a pele bem escura, vestindo apenas uma bermuda bem simples e com uma espiga de milho na mão. E esse jovem perguntou ao meu avô onde eles estavam indo, com um tom bem grave e arrogante. O meu tio e o pai deles acharam grosseria da parte do rapaz e queriam partir para a agressão. Mas o meu avô impediu e disse: "Espera, gente, não conhecemos ele, calma." E conversou com o rapaz. O jovem negro perguntou onde eles moravam, e o meu avô respondeu:
uns 15 minutos daqui. Perguntou se eles ganhavam muito dinheiro trabalhando na roça. E o meu avô respondeu que não muito, mas dava para sustentar a família. No final, ele perguntou como estava a Jairce, a minha avó. Na época, ela e o meu avô eram apenas namorados. O meu avô, muito desconfiado da situação, respondeu: "O que tu quer com ela, rapaz?" O jovem deu uma risada muito macabra, deu meia volta e correu, entrando na mata. Eles foram atrás do jovem, mas o perderam de vista. Só que o meu tio avistou de longe esse rapaz entrando em uma pequena mata. Os três cercaram essa pequena mata. Era muito pequena mesmo, cerca de 10 metros mais ou menos. Porém, ele não saiu. Então, decidiram entrar nela. E para surpresa deles, tinha apenas um porco ali. Um porco negro da mesma cor do jovem rapaz. E aquela espiga de milho estava no chão, ao lado deste animal. O pai do meu avô matou o porco com uma foice, que ele tinha para usar na roça. E em seguida, todos foram embora. O meu avô, quando chegou em casa, foi recebido com um abraço da minha avó. Ela disse a ele que um rapaz negro bateu na porta da casa perguntando sobre ele. O meu avô ficou em choque e contou sobre o jovem negro que parou eles na floresta e que em seguida entrou em uma mata e virou porco. No dia seguinte, algumas pessoas acharam o corpo do jovem negro no exato lugar onde o meu bisavô havia matado o porco. Assim, todos tiveram certeza que aquele rapaz se transformava em bicho. Boa noite. Olá, meu nome é Larissa. Vim contar uma história que se passou com o meu avô e o seu irmão, em uma antiga fazenda na cidade de Itapaci, Goiás. Lá nesta cidade, onde os meus avós moram até hoje, é interior e tem várias fazendas e é bem pequena. Certo dia, o meu avô e o seu irmão foram para a nossa fazenda como de costume. Limparam a casa de campo e deram comida para o gado. E em seguida foram checar as colmeias. Quando começou a escurecer, o meu avô alertou seu irmão para voltarem rápido, pois era época de quaresma e coisas sobrenaturais aconteciam por ali. Logo começou a escurecer e eles estavam a pé. Apertaram o passo e certa hora começaram a sentir uma coisa estranha, como se estivessem sendo observados. Um olhou para o outro e logo começaram a correr, até que aquela sombra que os observava esticou os braços por vários metros, até aquela sombra alcançar as pernas de ambos. Os dois caíram no chão e foram arrastados pelo matagal. Aquele ser sobrenatural os arrastava pelo pé. Eles olhavam, mas não conseguiam ver ninguém. Apenas uma sombra muito escura. E só estavam os dois na fazenda. O meu avô tem uma cicatriz na barriga até hoje, pois eles foram arrastados por uns 100 metros mato adentro. Chegaram em casa apavorados e com o corpo todo esfolado. Hoje, o irmão do meu avô é pastor
e diz que depois desse episódio que ele foi buscar a igreja, pois ele ficou muito perturbado depois deste acontecimento. Ele mesmo já teve outras experiências com coisas sobrenaturais, mas nunca algo tão marcante quanto isto, que deixou marcas verdadeiras no corpo. Boa noite. E agora todo mundo vão dormir. Este relato é do meu avô, pai da minha mãe. Preciso que saiba que eu e toda a minha família somos evangélicos e temos horror a mentiras. Então, por favor, peço que acreditem em mim. Quem me contou essa história foi a minha avó. E graças a Deus, ela está viva. Já o meu avô não. Eu nem tive a chance de conhecê-lo. Ela disse que quando seu marido era vivo, há muito tempo, ele estava voltando bem de noite para casa. E era mês de março, época de quaresma. Na época, ele era conhecido como malandro, não desses de beber e pegar mulher, mas pelo jeito de se vestir e sair com os amigos. O meu avô ainda não conhecia a minha avó, e jamais sequer colocou uma gota de álcool na boca. Ele estava em um boteco, com os amigos conversando, e ouvia várias pessoas falando. Ah, você viu a mulher gigante na rua esses dias? Todo mundo tem visto. E o meu avô disse: papo furado, isso não existe. Por volta das 2 da manhã, ele saiu do boteco e voltou para casa sozinho. As ruas eram pouco iluminadas naquela época, e os postes ainda eram de madeira. No caminho para casa havia uma encruzilhada, um dos lugares preferidos para se fazer despachos de macumba. Havia perto daquela encruzilhada um terreno com um mato alto e abandonado, cercado apenas com arame farpado, pois ali iria ser construído uma casa ou algo do tipo. Quando meu avô passou por ali, ele viu passar por debaixo do arame uma mulher maior que o poste. Ela estava de vestido branco, com uma cesta na cabeça e Maria Chiquinha nos cabelos, e uma cara emburrada que olhava fixamente nos olhos dele. O meu avô, coitado, quase teve um treco. Ele, sem saber o que dizer, falou: boa noite. E a mulher gigante respondeu, com uma voz bem grave. O meu avô acelerou o passo, e quando olhou para trás, não viu mais nada. Ele chegou em casa e chamou a mãe dele, e contou o que havia acontecido. E ela acreditou totalmente nele, e jurou por Deus que era verdade o que ele viu. Essa história é passada a várias gerações, e é algo meio fora do comum. Boa noite. Quem me contou este relato foi a minha mãe. O pai dela contou para ela quando ela era criança. Isso aconteceu com o meu avô e o irmão dele. O meu avô era muito religioso, sempre rezava, e ele tinha um irmão muito ruim, que não acreditava em Deus. Era a época de quaresma. Então, pelas crendices dos religiosos, eles não comiam carne vermelha. E como não tinha outra coisa para fazer de almoço, eles decidiram irem pescar.
Uma noite, eles foram pescar em um rio perto da casa deles. E como sempre, o irmão ruim dele ia xingando ele o caminho inteiro, só porque ele estava levando um terço. Pois por ser quaresma, ele sempre rezava para que não aparecesse nenhuma assombração pelo caminho. Depois de algumas horas pescando, eles ouviram uma voz meio medonha, vindo do meio da mata gritando: "Estou com fome!" E o irmão dele respondia: "Tá com fome? Então vem aqui." E aquela voz chegava mais perto, e o seu irmão continuava respondendo à voz misteriosa. O meu avô pegou o terço e começou a rezar. E o seu irmão ficava rindo dele, dizendo: "Para de ser tonto, isso não vai adiantar." Meu avô, com medo, subiu em uma árvore e lá ficou, rezando. Enquanto isso, o outro ficava rindo e continuava a responder à voz. Até que do meio da mata surgiu uma criatura medonha, que em segundos atacou e matou o irmão do meu avô, de um jeito muito cruel, e só sobrou a sua cabeça. Meu avô, com muito medo, olhou para baixo, quando misteriosamente a criatura olhou para ele e disse: "Continue assim, que você está no caminho certo." E em seguida, a criatura sumiu no meio da mata. O meu avô, meio paralisado de medo, conseguiu descer da árvore e saiu correndo. Quando de repente ele olha para trás e vê a cabeça do irmão dele rolando, o seguindo e dizendo: "Espera, meu irmãozinho, eu quero ir com você." O meu avô correu bem rápido e atravessou o rio. A cabeça caiu dentro do rio e desapareceu. A minha mãe disse que ele estava tão assustado que quando ele chegou em casa, a sua mãe abriu a porta e o meu avô caiu no chão desmaiado e só acordou no dia seguinte. Ele contou para os familiares o que tinha acontecido. O corpo do irmão dele foi achado na mata, mas a cabeça nunca mais foi vista. A minha avó sempre conta essa história e vai passando de geração a geração. Boa noite. Este relato ocorreu em meados dos anos 50, com meu avô e a minha bisavó. Eles moravam em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, em uma fazendinha, para ser mais preciso. Meu bisavô trabalhava na cidade como feirante e às vezes ficava dias longe de casa devido às longas viagens. Acontece que quando meu avô era pequeno, com uns 3 anos de idade, ele era muito imperativo e a sua mãe não sabia mais o que fazer com ele. Então, ela, muito nervosa, xingava muito a criança e contava histórias de terror para assustar o garoto. E muitas das vezes ela o amedrontava, dizendo que o Saci viria lhe pegar e o levar para a mata. Ele ficava com muito medo. Acontece que certo dia a minha bisavó estava voltando com o meu avô da missa, e era de manhã. A estrada era de terra e pouco movimentada. A minha bisa logo notou que por ela passou um homem de pele bem escura. E o meu avô, criança,
com apenas 3 anos, dizia apavorado: "Mãe, olha, é o Saci." E ela ria, que de fato parecia mesmo. Mas dizia para o filho que não era o Saci. Então a criança começou a chorar. E foi aí que ela pôde ver que o homem estava parado na estrada, a encarando. Ele tinha uma perna só. Os seus olhos eram vermelhos e os seus dentes eram longos e afiados. Ela pegou meu avô nos braços e saiu correndo com ele para casa. O Saci a perseguia e gritava que queria a criança, que ela tinha dado para ele. Aquilo foi um tanto assustador. Mas passado algum tempo, a minha bisa esqueceu deste fato. E o meu avô continuava mais atentado ainda. E ela... No dia seguinte, o meu avô já tinha melhorado bastante. E por volta das 17 horas, o senhor bateu na porta da casa da minha bisa. Ela atendeu. E o senhor perguntou se o menino ainda estava doente. O senhor era um velho de pele bem escura e fumava um cachimbo. E estava todo vestido de branco. A minha bisa achou que talvez a bezedeira o tivesse mandado ali. E respondeu ao senhor que o meu avô já havia melhorado bastante. O senhor pediu para entrar e olhar o garoto. E antes mesmo da minha bisa responder que sim ou que não, ele já foi entrando e indo na direção do garoto. E foi aí que o garoto começou a gritar assustado, assim que viu aquele senhor. O gato de estimação da família, que estava dormindo em um dos quartos, se assustou com a gritaria. E gato, como é curioso, foi até lá. E quando o gato viu aquele senhor brigando com chutes e socos com a minha bisa para pegar a criança, o gato avançou no senhor, o mordendo e o arranhando profundamente. O senhor saiu correndo, e quando ele saiu no terreiro da casa, deu um redemoinho em volta do homem. E assim que o redemoinho passou, o senhor havia se transformado no Saci, perto para lavar roupas. E assim que ela chegou no rio, um pouco longe, perto do mangue, ela avistou um enorme sucuri engolindo algo bem negro, que a princípio ela achou que era um bezerro. E quando ela chegou mais perto, ela viu que a sucuri engoliu o Saci. Sim, por mais incrível que pareça, a cobra engoliu o Saci. E a criatura ria enquanto estava sendo engolido. E dizia à minha bisa que isso não havia acabado, que ele voltaria. A minha bisa ficou ali assistindo aquela cena, para ver se realmente a cobra engoliria aquela coisa e acabaria com o tormento dela. E por fim, a cobra engoliu o Saci, com muito sacrifício. E como se isso já não fosse bastante surreal, a cobra virou para a minha bisa e disse: "Está feito, ele não irá mais te incomodar." A minha bisa saiu correndo para casa. E pouco tempo depois, o meu bisavô... A mulher dizia que o feitiço para afastar a criatura não havia funcionado, pois as velas do trabalho não queimavam. E era só ela acender as velas, e as velas se apagavam sozinhas, sem nenhuma explicação.
A minha bisa contou toda a história para o meu bisavô, que de cara não acreditou. Porém, naquela noite, eles foram acordados com pedras no telhado e risadas macabras que vinham de fora da casa. E quando meu bisavô saiu lá fora para ver o que era aquilo, ele presenciou uma criatura negra andar pela parede do lado de fora da casa, como uma lagartixa, e ir para o telhado. Ele voltou correndo para dentro de casa e trancou tudo. Eles começaram a orar, e aquela livuzia só parou quando o dia amanheceu. No dia seguinte, o meu bisavô não quis nem saber de continuar ali, naquela casa. Juntou as suas coisas e partiu com a sua família para a capital. O que foi até bom para ele, já que ele trabalhava ali como feirante. Tempos depois, eles venderam o sítio, mas o lugar está abandonado até os dias atuais. O motivo? Ninguém sabe. Boa noite. Eu já tive muitos encontros com o paranormal. Para falar a verdade, eu já tive tantos que esse tipo de coisa já não me incomoda mais. Eu apenas tento esquecer e sigo com a minha vida. Mas teve uma coisa que aconteceu na semana passada que me incomodou e eu não consigo esquecer. Sou recém-formada e trabalho como enfermeira e tenho 2 empregos, um em um hospital e o outro em uma casa de repouso para idosos, que eu comecei faz pouco tempo. Tem uma senhora na casa de idosos que sofre do mal de Alzheimer, e ela está quase que completamente cega. Essa senhora também já teve um derrame, e geralmente passa por um monte de problemas. Ela também conta algumas histórias macabras. Segundo uma das enfermeiras me falou, a senhora fala que vê um homem do lado de fora, que tenta entrar para o quarto dela. E este homem às vezes está no salão ou no refeitório. Depende de onde ela está. E eu sempre pensei, tadinha, é isso que o Alzheimer faz com uma pessoa. Na semana passada, eu estava cuidando dela. E ela estava falando sobre esse homem que estava lá fora. E a enfermeira que cuida dela falou que era para eu não me preocupar e fazer o que eu tinha que fazer. Então, eu a levei até o quarto dela. Estava colocando a camisola nela. Ela simplesmente ficou quieta, o que era estranho, já que ela estava sempre falando. Então, depois de um tempinho, ela começou a falar. O homem está lá fora. Ele está tentando entrar. Eu não ignorei, mas também não acreditei. Eu simplesmente falei, bem, a porta está trancada. Ele não pode entrar. E se ele entrar, eu protejo a senhora. Era tudo o que eu podia fazer por ela. Fui até o armário para pegar mais um lençol. Então, eu ouvi ela falar de novo. O homem está lá fora. Eu posso ver ele. Ele está me olhando aqui de dentro. Para acalmá-la, eu fui até a janela mostrar que não tinha nada lá fora. Mas quando eu puxei a cortina, eu quase tive um ataque do coração. E lá estava ele, parado do lado de fora da janela. Ele tinha um brilho fraco ao redor dele. O corpo estava um pouco fora de foco e embaçado,
como se os braços dele estivessem grudados ao corpo. Por causa da altura da janela, eu não consegui ver as pernas dele, mas o rosto eu conseguia ver perfeitamente. Ele estava apenas olhando para mim, como se estivesse me estudando. Então eu ouvi a senhora falar: "Você pode ver ele, não é?" E eu, meio sem saber o que dizer, falei que sim. E então aquele homem começou a desaparecer, até que não sobrou vestígio algum de que ele estava ali. Eu imediatamente fechei a cortina, e a senhora falou que ele iria voltar. Foi algo muito estranho. Normalmente eu consigo sentir antes que eu veja, mas acho que estava tão convencida de que não havia nada ali e que a senhora não estava bem da cabeça, que acho que eu desliguei isso de algum jeito. Hoje eu ainda tenho que tomar conta daquela senhora. Boa noite. Boa noite. A minha avó se chamava Raquel e veio ao mundo no dia 24 de junho de 1903, em uma senzala, na vila de Santo Antônio das Almas de Itabaiana. Lembrava que nascera liberta, beneficiada pela lei do ventre livre, e viveu ao lado da sua mãe cativa, deixando-a só após a sua morte, quando então arranjou um casamento e mudou-se para Aracaju, nas cercanias do Morro do Bonfim, região frequentada pelos desabonados relegados ao limbo social, trabalhando de sol a sol para sobreviverem. Ela vendendo cocada, aguardente, lavando e passando roupa na vizinhança. E o seu marido carregando sacos de açúcar e outras mercadorias no porto ali próximo, em uma rotina pesada que comprometeu a sua saúde e o levou à morte. E assim, deixando a minha avó com 4 filhos para cuidar. Tempos depois, ela perdeu a visão trabalhando na torragem de café. E todos os dias, a minha tia levava uma marmita com almoço e janta da minha avó. E na volta para casa, ela ficava solta na rua com outros garotos de sua idade. Bem, a avó Raquel faleceu aos 98 anos de idade, em uma casinha na atual Rua Simão Dias, totalmente lúcida. Algumas vezes eu dormia lá, e quando isso acontecia, sentávamos, eu no batente da soleira e ela em um banco de madeira ao lado da porta. Então, ela me contava histórias do tempo da escravidão, dos castigos, das fugas, das práticas de resistência e do cotidiano de trabalho e sofrimento que a sua mãe passava. A minha avó tinha uma memória muito poderosa para alguém da sua idade. Ela lembrava de nomes e acontecimentos sem muita dificuldade. E entre tantos relatos que ouvi em silêncio, um que me marcou tão profundamente que eu lembro com detalhes até os dias de hoje, foi o do lobisomem. Estávamos na Semana Santa e a história escolhida foi a de uma entidade fantasmagórica que assombrava as noites frias das veredas do interior brasileiro.
o lobisomem. Com a voz serena e firme, ela disse que era um homem que foi castigado por Deus por ter cometido os piores pecados que podiam existir, sendo condenado a virar um bicho de encantamento, meio homem, meio lobo, em noites de lua cheia, e assim também no tempo da quaresma. Ele corria pelos becos e campos à procura de vítimas, e tinha preferência por crianças recém-nascidas. Se alimentava de sangue, e os dentes pontiagudos penetravam até os ossos daqueles que o atacavam. Também possuía a nhaca de bicho do mato, um par de chifres na testa e olhos que cuspiam fogo. Quando o homem se tornava uma pessoa comum, sem qualquer vestígio do seu lado sobrenatural. E desse modo, ninguém podia afirmar quem era a besta fera que assombrava aquela região. Suspeitavam de muitos, barbudos, fedorentos, eremitas que viviam afastados do convívio social, ciganos ou qualquer um que não se enquadrasse nos padrões definidos pela igreja. O mistério sobre a criatura pendurou por décadas, e muitos que se aventuravam a capturá-lo sumiram sem deixar rastros ou enlouqueceram, surtando assim em noites de lua cheia e sendo alvo de gozação. Mas enfim, o ser que personificava o mal sobre a terra teve a sua identidade descoberta por uma pessoa que ninguém jamais poderia imaginar ser capaz de tal proeza. Isso mesmo, a minha avó. Contou ela que a sua viagem de Santo Antônio das Almas até Aracaju foi feita em um carro de bois, o que obrigava os viajantes a fazerem várias paradas para descansar o corpo, comer ou comprar provisões nas vendinhas existentes pelo caminho. Em uma delas, o Antônio, que era o nome do meu avô, ele desceu para providenciar água e demorou-se mais do que o suficiente. A minha avó, muito impaciente, foi até a vendinha em busca do seu companheiro, e avistando ele no balcão a prosear com o vendeiro, o qual não o conhecia, quando o vendeiro levantou as vistas, os seus olhos se cruzaram com os olhos da minha avó, e assim foi como se uma corrente de energia invadisse o ambiente. A minha avó enxergou naquele homem o lobisomem em toda a sua horripilante figura. Um calafrio repentino alternou-se com rajadas de calor atravessando o seu corpo, impossibilitando-a de falar ou fazer qualquer movimento. O meu avô, apercebendo ali na porta da vendinha, logo a chamou, mas ela ficou ali imóvel, sem dizer uma palavra. A vendinha ficava no meio da estradinha deserta, e o comércio era mais rota de viajantes. Bem, já se passavam das 7 horas da noite. A lua estava cheia e um forte vento assobiava lá fora. O meu avô foi até ela, e o vendeiro, percebendo que a moça havia descoberto a sua verdadeira identidade, ele logo desapareceu. E a minha avó só conseguiu dizer a seguinte frase: "É ele, Antônio, o lobisomem." Neste momento, os meus avós só escutaram uma barulheira tremenda nos fundos daquela vendinha. Eram gritos
e barulhos de ossos se quebrando. O meu avô segurou a minha avó pelo braço e tentaram sair dali e subir na carroça de bois o mais rápido possível. Porém, foram surpreendidos por uma criatura demoníaca que estava logo ali, em sua frente. Um ser demoníaco de olhos flamejantes, garras afiadas, chifres e uma enorme cabeça de lobo. A criatura andava encurvada, mas mesmo assim parecia ter no mínimo 2 metros de altura. A coisa pulou em cima da carroça de bois e em seguida tentou atacar os meus avós. Porém, ambos correram de volta para a vendinha, trancaram tudo e ficaram ali a noite toda, ouvindo a fera tentar derrubar a porta a todo custo. E toda aquela livuzia só parou quando apareceram os primeiros raios de sol. Conta a minha avó que a fera urrava, uivava, chorava e até mesmo sussurrava palavras incompreensíveis. E quando amanheceu, o meu avô saqueou a vendinha, levando consigo bebida, fumo e suprimentos para a viagem. E em seguida incendiou o lugar. Isso era o mínimo que ele poderia fazer por todas as vidas ceifadas por aquela fera. Dali, eles seguiram viagem por dias, até chegar em Aracaju, no Sergipe. O meu avô estava com um corte no braço. Corte esse feito pela fera. A partir daí, ele apresentou alguns comportamentos estranhos até o dia da sua morte anos mais tarde. Porém, naqueles dias de viagem, ele viajava somente durante o dia e à noite repousavam sempre em alguma hospedaria. Anos depois, quando a minha avó teve o meu tio mais velho, conta ela que aquela fera sentiu o cheiro da criança e apareceu à noite no quintal da sua casa, no mesmo dia em que a criança nasceu. E a todo custo, a fera queria entrar na casa para pegar a criança. Mas o meu avô estava ali para impedir. Ele saiu atrás da fera com a sua espingarda e os seus 2 cães de caça, deixando a minha avó sozinha em casa, somente com uma vizinha que era parteira. E 1 hora depois, o meu avô retorna todo lascado. A minha avó o pergunta o que aconteceu, e ele simplesmente diz que os cães cercaram a fera, e assim ele pôde meter 2 tiros na criatura, que então saiu cambaleando mato adentro. A minha avó achou muito estranho essa explicação, pois ela não ouviu barulhos de tiros. E também, se o meu avô atirou na besta fera, porque ele estava todo maltrapilho, com as suas roupas toda rasgada. E porque também ele exalava um fedor, qual jamais a minha avó sentirá antes. Bem, os anos foram passando e vieram mais 3 gestações. E a minha avó, mesmo sendo devota de religião de matriz africana, ela decidiu batizar todos os seus filhos assim que nascessem. E com isso, aquela fera dos infernos nunca mais deu a cara por lá. O meu avô morreu quando seu filho mais velho completou 11 anos. Mas depois da morte dele, a minha avó jamais se comprometeu novamente com outro homem. Ela dizia que o meu avô era um homem cheio de mistérios. Mas mesmo assim, ele foi o seu único companheiro nesta vida, e assim será na próxima.
Boa noite. Certo dia, perguntei ao meu avô se ele já tinha presenciado algo de sobrenatural em sua vida. E ele se lembrou de um caso que aconteceu com ele, o seu irmão e o seu pai, há muito tempo atrás. Meu avô se chama Sebastião e o meu tio Sirval. Na época, os dois moravam em uma cidade vizinha de Criciúma, em Santa Catarina. Meu avô conta que todos trabalhavam na roça com o pai, e o local era muito longe da casa deles. Era época de quaresma, e certo dia, voltando da roça, o que durava de 1h30 a 2 horas a pé, eles estavam atravessando uma mata, que era a rota que eles sempre faziam para irem embora. Quando de repente aparece um jovem negro, com a pele bem escura, vestindo apenas uma bermuda bem simples e com uma espiga de milho na mão. E esse jovem perguntou ao meu avô onde eles estavam indo, com um tom bem grave e arrogante. O meu tio e o pai deles acharam grosseria da parte do rapaz e queriam partir para a agressão. Mas o meu avô impediu e disse: "Espera, gente, não conhecemos ele, calma." E conversou com o rapaz. O jovem negro perguntou onde eles moravam, e o meu avô respondeu: "Uns 15 minutos daqui." Perguntou se eles ganhavam muito dinheiro trabalhando na roça, e o meu avô respondeu que não muito, mas dava para sustentar a família. No final, ele perguntou como estava a Jairce, a minha avó. Na época, ela e o meu avô eram apenas namorados. O meu avô, muito desconfiado da situação, respondeu: "O que tu quer com ela, rapaz?" O jovem deu uma risada muito macabra, deu meia volta e correu, entrando na mata. Eles foram atrás do jovem, mas o perderam de vista. Só que o meu tio avistou de longe esse rapaz entrando em uma pequena mata. Os três cercaram essa pequena mata. Era muito pequena mesmo, cerca de 10 metros mais ou menos. Porém, ele não saiu. Então, decidiram entrar nela. E para surpresa deles, tinha apenas um porco ali. Um porco negro da mesma cor do jovem rapaz. E aquela espiga de milho estava no chão, ao lado deste animal. O pai do meu avô matou o porco com uma foice, e ele tinha para usar na roça. E em seguida, todos foram embora. O meu avô, quando chegou em casa, foi recebido com um abraço da minha avó. Ela disse a ele que um rapaz negro bateu na porta da casa perguntando sobre ele. O meu avô ficou em choque e contou sobre o jovem negro que parou eles na floresta e que em seguida entrou em uma mata e virou porco. No dia seguinte, algumas pessoas acharam o corpo do jovem negro no exato lugar onde o meu bisavô havia matado o porco. Assim, todos tiveram certeza que aquele rapaz se transformava em bicho. Boa noite.